Finalmente, uma boa notícia. O número de casos suspeitos na Baixada Santista registrou queda na sexta-feira, eram 1.900 e hoje são 1.831, o que significa que menos pessoas têm procurado serviços de saúde com sintomas da Covid-19 e que resultados de exames deram negativos. Nós vamos falar agora com o repórter Carlos Lopes, que atualiza para a gente a situação de cada cidade. Boa noite, Carlos. Começamos bem hoje as notícias, né? Sim, Jamile, boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Caderno Regional. Vamos então aos números de cada cidade aqui da região metropolitana, lembrando que os dados são das secretarias de saúde de cada município. Até o momento, Santos registra 25 mortes, 359 casos confirmados de Covid-19 e o número de suspeitos chega a 552. São Vicente tem 2 mortes, 30 casos confirmados e 184 casos suspeitos. Em Cubatão há 1 morte confirmada, 37 casos confirmados e 90 suspeitos. Guarujá tem 3 mortes confirmadas, 76 casos confirmados, 334 suspeitos de Covid-19. Bertioga, até o momento, tem 1 morte e 1 caso confirmado, mas o número de suspeitos chega a 45 por lá. Praia Grande registra 13 casos confirmados, 13 mortes confirmadas, 168 casos confirmados de coronavírus e no momento 503 é o número de suspeitos da doença. Mongaguá tem 1 morte, 3 casos confirmados e 25 suspeitos. Em Itanhaém não há morte. A cidade tem 7 casos confirmados e 60 suspeitos aguardando o resultado dos exames laboratoriais. E finalizando Itanhaém, a cidade do Litoral Sul também não tem nenhuma morte, registra 13 casos confirmados e 38 suspeitos. Vale reforçar, apesar dessas notícias mais recentes, que todo cuidado com a higiene ainda é pouco. Vamos redobrar as atenções em casa e também na rua. Jamile. Mesmo, Carlos, obrigada. E em Santos, a Prefeitura aumentou a estrutura no combate à Covid-19. São 46 leitos, sendo que 5 de UTI. 250 profissionais foram treinados para atuar na unidade. A UPA da Zona Leste já está em operação e foi transformada em uma importante peça no esquema montado em Santos para combater o coronavírus. É importante deixar bem claro que a UPA da Zona Leste vai funcionar como hospital de campanha para vítimas da Covid-19. Enquanto durar a pandemia, vai ser assim. O atendimento de urgência e emergência só vai acontecer em outras unidades da rede municipal de saúde. Aqui na Zona Leste, só casos da Covid-19. O atendimento de pronto atendimento continua sendo realizado na UPA Central, na UPA da Zona Noroeste e no PS aqui da Zona Leste, aqui pertinho justamente da UPA. Essa unidade é uma unidade de referência para internação hospitalar. Então, por exemplo, vou falar aqui de forma bem direta, a pessoa está com algum mal-estar ou com algum problema característico, mesmo que não tenha nada a ver com coronavírus, característico para um atendimento de pronto atendimento. Não é para vir para cá, é para a pessoa buscar a UPA Central, a UPA da Zona Noroeste ou o PS aqui da Leste. Essa unidade está destinada, nesse momento, exclusivamente para leitos de internação coronavírus. O governador João Dória deve apresentar nesta quarta-feira o plano de saída gradual da quarentena. Ao contrário do que pede o presidente Jair Bolsonaro, o isolamento social será mantido em São Paulo até o dia 10 de maio. O Brasil tem 2.845 mortes causadas pelo coronavírus. São 40.581 casos confirmados. Hoje, o governo federal anunciou o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial financeiro de R$ 600. A equipe do Ministério da Cidadania detalhou as dificuldades na primeira fase da distribuição do benefício. O principal problema foram as irregularidades com CPF nos títulos de eleitor. 13,6 milhões tiveram que ser corrigidos. Mais de 24 milhões de brasileiros receberam o benefício. Para a segunda fase, o aplicativo foi atualizado e os pagamentos vão ser antecipados. Da quinta-feira, dia 23 de abril, todas as pessoas que nasceram em janeiro ou fevereiro receberão a segunda parcela.
Ou seja, nesta semana ainda, milhões de brasileiros já receberão a segunda parcela. Algumas, inclusive, que receberão quarta-feira a primeira, receberão quinta-feira a segunda parcela. Na sexta-feira, aqueles nascidos em março ou abril receberão sua segunda parcela. E no sábado, no fim de semana, nós teremos maio e junho. E uma correção, o número de mortes no Brasil atualizado agora há pouco é de 2.575 mortes no Brasil. Mesmo durante a quarentena, os serviços essenciais estão funcionando, sempre dando prioridade às emergências. As clínicas de saúde, por exemplo, tiveram que redobrar os cuidados para não deixar ninguém sem atendimento. Na recepção já dá para ver que medidas de proteção foram adotadas. Funcionárias de máscara. Estamos em um hospital oftalmológico e para fazer os atendimentos, os médicos também usam máscara e o escudo facial. Segundo o oftalmologista Guilherme Colombo Barbosa, desde o início da pandemia, todos que trabalham no hospital adotaram medidas de prevenção, como o uso do equipamento de proteção individual, o EPI. E os cuidados se estendem aos pacientes. O paciente chega ao hospital, a gente tem um protocolo de aferir a temperatura, os pacientes eles são recomendados a virem de máscara ao hospital. Quando a gente tem os atendimentos eletivos, eles estão sendo adiados, mas os atendimentos de urgência, seria urgência, olho vermelho, o paciente acordou com uma baixa de visão nos olhos, então ele não está enxergando de maneira aguda, ele tem uma alteração de secreção, algo desconfortável. Para quem usa lentes de contato, a recomendação é trocar pelos óculos. O paciente se contamina através de mucosa no nariz, na boca, nos olhos. Então, na medida que você coloca um anteparo, que são os óculos, quem já usa, você está fortalecendo essa prevenção. E o médico ressalta que em tempos de pandemia é essencial cuidar dos olhos, já que são também uma porta de entrada para o coronavírus. Tem diversos trabalhos que demonstram que a conjuntivite ela é um sintoma do coronavírus, do Covid. Claro que não em todos os pacientes que terão coronavírus terão conjuntivite, mas uma pequena parcela, isso pode ser, às vezes, o único sintoma dele ser o olho vermelho, a conjuntivite. Mas é claro que isso tem diversos outros sintomas associados. Então, como é uma doença muito recente, diariamente são descobertos outros sintomas do coronavírus. Dor de garganta, tosse, perda de olfato, falta de ar são alguns dos sintomas do novo coronavírus. Porém, são sintomas muito comuns nessa época do ano também, não só por quem contrai gripes ou resfriados, mas também por pessoas que têm alergias, como a rinite, sinusite e asma, por exemplo. E quem já sofre com esses sintomas fica ainda mais inseguro, sem saber se está ou não com o novo coronavírus. Para explicar melhor como diferenciar a Covid-19 dessas outras doenças, nós vamos conversar mais uma vez com o repórter Carlos Lopes. Carlos. Oi, Jamile. Vamos conversar com o Dr. Marco Antônio Versese, otorrino, especialista em tudo isso que você falou. Boa noite, doutor. Bem-vindo ao Caderno Regional. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Doutor, segundo a Organização Mundial de Saúde, 30% das pessoas têm rinite, que também apresentam sintomas semelhantes. Perda de olfato, apetite, enfim, tosse. Como diferenciar tudo isso? Muito bem. Essa época do ano, o começo do outono, assim como o começo da primavera, há um aumento muito grande nas doenças respiratórias, sejam elas de causas alérgicas ou infecciosas, virais. Isso se deve muito às mudanças do ambiente, o aumento de partículas no ar, e isso acarreta também um aumento de micro-organismos, como fungos, ácaros e também os vírus. No caso da rinite, a rinite é uma resposta de inflamação da via aérea superior, onde você vai ter crise de espirro, coriza, congestão nasal, prurido, coceira no nariz. Isso pode afetar a garganta, os olhos, a via aérea inferior, provocando até os quadros de broncoespasmo ou de asma. Dr. Marcos Augusto, corrigindo o nome dele, desculpa que eu errei no começo. Doutor, rinite está no grupo de risco também da Covid? Não.
Assim como a rinite nem a asma, a Organização Mundial de Saúde não colocou no grupo de risco. Mas como qualquer doença, ela deve ser compensada, qualquer doença crônica. Isso porque se você for afetado pelo vírus, é bom que você esteja no melhor da sua saúde para poder enfrentar as consequências dessa infecção viral. Quem tem asma tem maior risco de ter a forma mais grave de Covid? Não. Se ele estiver cuidando, compensando, usando as suas medicações, ele provavelmente não tem mais risco de desenvolver complicações. Remédios à base de cortisona, doutor, usados por quem tem asma, por exemplo, eles devem ser suspensos nesse momento? Não deve suspender. Se você já faz uso de medicações para manter o teu quadro de alergia, você deve continuar sem parar. Os usos dos corticoides tópicos, corticoides de ação nasal e de via aérea superior, aqueles que nós aspiramos com as bombinhas, esses têm pouca absorção no organismo, então podem ser usados com segurança. Quando você precisar usar um corticoide de via sistêmica, que seria um anti-inflamatório via oral ou endovenoso, isso deve ser feito com muita cautela pelo médico que acompanha o quadro. Doutor, para finalizar, então, como diferenciar os sintomas da rinite e de Covid que são parecidos? Muito bem. No quadro dos quadros respiratórios alérgicos, você vai ter os quadros de início lento, com coriza, coceira no nariz, começando a congestão nasal, podendo até uma dor facial por causa dessa congestão, uma tosse seca. No quadro da infecção viral, você já vai ter um quadro agudo, rápido, de prostração sistêmica, um mal-estar geral, dor no corpo, dor de garganta, às vezes acompanhado com dor de cabeça, acompanhado da congestão nasal, da coriza e da tosse. Mas você vai ter um quadro de mal-estar muito importante que você diferencia facilmente dos processos alérgicos. Doutor, muito obrigado pelas informações. Voltamos com você, Jamile. Obrigada, Carlos. Obrigada, doutor. Para proteger as pessoas em situação de rua durante a pandemia, abrigos de Praia Grande mudaram o horário de funcionamento e ampliaram o número de atendidos. Estamos na Casa de Estar Ferdiano Alves de Oliveira, no bairro Vila Sônia. Aqui na Casa de Estar, logo na entrada, tem álcool em gel para higienizar as mãos. Quando a gente entra no local, o que chama atenção também, a porta já está aberta para que eu não precise abrir, né? Não precise tocar na maçaneta. Todos que estão aqui utilizam máscaras para se proteger. E em todos os cômodos também tem álcool em gel para que todos possam higienizar as mãos. Dolores veio de São Paulo com o marido tentar oportunidade de emprego, mas não conseguiu e estava morando nas ruas. Eu vivi em São Paulo, 8 meses na rua com ele. Aí vim parar aqui, a gente veio para trabalhar, não deu certo, aí eu peguei e larguei ele. Dormi na rua, dormi até na porta do cemitério. Dormi lá. Eu não vou contar tudo porque eu vou chorar, então. Longe das ruas, a diarista se sente segura até em relação ao coronavírus. Qual é a recomendação aqui? É para usar máscara, usar álcool gel na mão, toda hora lava a mão, passa o álcool gel, né? Não ficar muito perto um do outro. Para não ficar muito pertinho um do outro. Mas eu estou gostando, eu vou sentir falta delas. A secretária de Assistência Social de Praia Grande, Gisele Domingues, explica as medidas adotadas para prevenir o contágio no local que tem capacidade para 38 pessoas e, no momento, abriga 15. As pessoas moram aqui, na verdade, né? Recebem todo um acompanhamento, né? Com os profissionais, psicologia, serviço social, né? E nesses atendimentos, eles acabam sendo direcionados para alguns recursos, né? Então, um dos recursos, inclusive, é a questão da saúde. E no abrigo solidário Eliane Malzoni, no bairro Quietude, o atendimento deixou de ser somente noturno. Agora, os usuários podem permanecer no local o dia todo. O Abrigo Solidário é uma parceria que nós fizemos com a Igreja Católica, né? Desde outubro do ano passado. Lá nós tínhamos, na verdade, disponíveis 60 vagas e com esse momento que estamos vivendo, nós ampliamos para mais 12 vagas. Graças a todos esses cuidados, o serviço continua sendo oferecido com segurança, em um momento em que a renovação da esperança é tão necessária para quem ainda sonha com um futuro melhor.
E em Santos, comerciantes favoráveis à flexibilização do isolamento protestaram pedindo a abertura do comércio. O protesto começou nas portas das lojas. Na rua João Pessoa, por exemplo, comerciantes usando máscaras agitavam bandeiras ao som do hino nacional. A manifestação continuou na porta da prefeitura. Centenas de comerciantes foram à Praça Mauá. Desde que as lojas do centro foram fechadas por decreto municipal, como medida para conter o coronavírus, muitos dizem estar à beira da falência. A situação está complicada, porque não podemos fazer nada, né? O que a gente está aqui hoje é simplesmente pedindo para que a gente trabalhe de igual para igual, com todas as medidas protetivas possíveis, cabíveis, para a gente seguir elas, né? E a gente retornar ao trabalho com todos esses cuidados de segurança. Estamos pedindo a flexibilidade do prefeito, para que a gente possa trabalhar da mesma maneira que as grandes empresas trabalham. Nós vamos trabalhar com luva, vamos trabalhar com máscara. Ele pode determinar, os órgãos públicos podem determinar a quantidade de pessoas que podem entrar no estabelecimento. Se ele tem 100 metros, ele determina a quantidade de pessoas. Se ele tem 50 metros, ele determina. Se não cabe ninguém, a pessoa atende no balcão. Mas a gente só queremos trabalhar, esse é nosso intuito. E nesta terça-feira, o clima será bom nas cidades da região e não deve chover. Confira agora a previsão completa. Em Santos, o sol aparece pela manhã, mas pode ter variação de nebulosidade, máxima de 29 e mínima de 21 graus. O mesmo cenário acontece em Guarujá, onde faz sol, mas há aumento de nuvens ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 20 e 30 graus. Em Cubatão, tempo bom e sol com poucas nuvens. A máxima será de 29 e a mínima de 21 graus. Em São Vicente, as temperaturas também variam entre 21 e 29 graus e o dia será parcialmente nublado, com máxima de 30 e mínima de 21 graus. Em Praia Grande fará sol o dia todo. Tempo bom também em Mongaguá. As temperaturas giram entre 21 e 29 graus. Aproximadamente 60 moradias foram destruídas por um incêndio no caminho da divisa na zona noroeste de Santos. Nas imagens é possível ver de longe o fogo na comunidade. O corpo de bombeiros foi chamado e chegou cerca de 40 minutos depois do início das chamas. Muitas moradias ficaram completamente destruídas. Não há registro de vítimas até o momento e a situação já foi controlada. A causa ainda não foi divulgada. E hoje aqui no Caderno Regional nós vamos conversar ao vivo com o médico Marcelo Bendac, que é presidente da Sociedade Latino-Americana de Uro-Oncologista. Assim como o novo ministro da Saúde, Nelson Taik, o Dr. Bendac também é oncologista e vai falar sobre sua expectativa com o novo ministro e também sobre os principais temas relacionados ao coronavírus. Boa noite, Dr. Bendac. Obrigada pela sua presença aqui nessa noite no Caderno Regional. Boa noite, Jamile. Eu que agradeço a oportunidade de trazer alguma informação diferente ao público, né? Vamos lá. Doutor, primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é para o senhor avaliar e qual é a sua opinião dessa troca de ministro, até por ter acontecido no meio da pandemia, e por ele ser um médico oncologista, assim como o senhor, não com experiência em gestão pública. Como que o senhor avalia? Eu avalio com bons olhos. É pena, naturalmente, a troca de qualquer ser humano numa posição tão importante. A missão que o Dr. Nelson, nosso colega, tem é muito grande, é muito importante, mas acredito que estamos todos ao mesmo lado, ou seja, ao lado de preservar as vidas, ao lado de manter a saúde das pessoas no seu número máximo e na sua expressão máxima. De modo que acredito o ministro tenha credenciais bastante importantes. Quando analisamos o currículo dele, verificamos essas capacitações, e ele agora, junto do governo, tem a possibilidade de receber toda a informação necessária para praticar o que é mais importante de todos os fatores, o bom senso e as medidas que podem ser reavaliadas no decurso do tempo, por exemplo, né? Quais medidas, no caso, o senhor acha que daria já para avaliar e serem reavaliadas? O isolamento, por exemplo, social, o senhor é a favor do isolamento de forma vertical? Eu sou mais favorável ao isolamento vertical. Nós temos que seguir um pouco também as considerações de pessoas muito ponderadas, como a Angela Merkel, da Alemanha, a Rainha Elizabeth, da Inglaterra, mas o fato é que
O Brasil é muito grande, essa é uma vantagem, e o Brasil é um país de dimensões continentais. Eu acredito que temos que considerar a distribuição geográfica do número de pessoas doentes em relação à nossa, então, distribuição, em relação às cidades, em relação ao número de leitos, em relação ao número até de respiradores artificiais, se assim queremos colocar, porque vejo com um certo grau de cuidado e de necessidade de reavaliação na medida do tempo em que algumas cidades que não apresentam nem casos ainda, elas serem submetidas a um chamado lockdown completo, né, um fechamento completo de suas relações sociais. Isso poderá ter um impacto desnecessário na nossa atividade, até no nosso, vamos chamar assim, bem-estar físico e mental. Então, analisar a situação em relação à idade das pessoas de mais idade têm mais risco quando adquirem a doença, elas podem e devem ser respeitadas nessa condição, eventualmente respeitado o direito, se alguma pessoa de 70, 80 anos se reserva o direito de ficar em casa, né, não fique em casa, então essa pessoa pode fazer isso naturalmente, ela tem o receio e tem condições para isso, mas pessoas que porventura tenham menos idade e possam eventualmente contribuir no sentido social e até mesmo econômico-financeiro naquela estrutura em que vive, naquela cidade, ela poderia ter uma flexibilização dessa participação, ou seja, ela poderia se expor. Então, a função da idade e a função da geografia, né? Não é necessário, por uma cidade estar com um problema agora no momento de capacidade de atendimento, transpor isso a todas as cidades do Brasil. Essa é uma questão que tem que ser avaliada em função do tempo e de acordo com as condições que se apresentam. É importante também para a saúde mental das pessoas, eu acho, a flexibilização em atividades que possam utilizar ambientes muito saudáveis, como praias ou então parques, mas tudo com muito cuidado, porque, como diz Merkel, né, na Alemanha, muito tênue entre a contaminação pequena e grande, e disso depende a nossa disciplina, né? Exatamente, a questão da disciplina. Doutor, e como funciona a questão dos assintomáticos? Alguns médicos dizem que 80% das pessoas podem já ter contraído o vírus e não terem sentido nada. Isso funciona dessa maneira? 80% poderíamos classificar dos assintomáticos e poucos sintomáticos, ou aqueles que têm uma pequena manifestação e nem sabem se seria mesmo o Covid que estaria por trás dessa manifestação. Isso pode acontecer, de modo que algumas famílias podem ter uma pessoa que tem mais manifestação e outra menos. Nós não temos ainda também elementos e marcadores que possam determinar como uma pessoa vai reagir a esta infecção pelo Covid. E por isso é que também resguardamos o direito daquele que queira se preservar, não sabendo como vai reagir. Mas é um fato bem conhecido que 80% podem ter muito pouco ou até mesmo ser assintomáticos. Aqui em nossa cidade é estimado que cerca de 15% dos profissionais de saúde tenham o Covid já presentes, já tiveram a infecção, mas muitos foram mesmo assintomáticos. Isso inclui até uma pessoa, uma médica da minha família, uma pneumologista, a doutora Lucy, que teve muito pouco sintoma e fez o teste recentemente, né, o teste do IgM e IgG, e verificou que já teve a infecção. O senhor está em Curitiba, né? Essa é a realidade de Curitiba. Essa é a realidade de Curitiba. Nós estamos ainda numa situação favorável, com uma possibilidade de atendimento ainda bastante grande, um número de leitos bastante ainda favorável, disponível à população, e dessa forma é uma situação completamente diferente que vive, por exemplo, aparentemente pelas informações, a cidade de São Paulo, o Ceará, Manaus. Então são questões que deveriam ser tratadas e precisam ser tratadas, acredito eu, pelo ministro da Saúde, de acordo com a geografia do país. Até como sendo também um país tão grande e profícuo, algumas medidas até de transporte em casos de superlotação de uma determinada cidade poderiam ser discutidas, mas naturalmente esse
é um assunto que ficará para o ministro, né? Doutor, e qual a sua opinião sobre as medicações que vêm sendo testadas para a Covid? Doutor? Perdão, houve um corte. Agora estou ouvindo, desculpe. O senhor está me ouvindo? Minha opinião? Qual a sua opinião, doutor, sobre as medicações que vêm sendo testadas para a Covid-19? Sobre as medicações, o que nós podemos dizer é que temos a felicidade de não ser um país que foi atingido por primeiro, então alguns estudos estão sendo cada vez mais elaborados, apresentados, e podem trazer a nós informações antes de que o número de pessoas aqui contaminadas, infectadas, seja maior. Esses estudos têm que acontecer, são necessários e devem ser realizados dentro de um limite naturalmente absoluto do que se chama ciência e ética, né? É preciso que os estudos sejam éticos também do ponto de vista de aplicação e que pacientes que se desejem submeter a uma determinada forma de terapia também possam ter esse direito respeitado quando eles sabem quais sejam os efeitos colaterais que aquela medicação específica pode lhes causar. Então, sabendo dos efeitos colaterais e desejando um tratamento, mesmo com poucas evidências científicas, ele pode discutir isso e solicitar ao seu médico que faz o atendimento. E o senhor desenvolve pesquisas e estudos com médicos da Alemanha. Que tipo de pesquisa e estudos o senhor vem orientando, encabeçando? Nós temos, na verdade, uma empresa que faz a utilização da epigenética. A epigenética é uma área da medicina, a medicina humana, em que analisa principalmente a função do genoma, dos genes que nós apresentamos no corpo, e não somente a verificação de sua forma, de sua apresentação topográfica ou até de forma direta, ou seja, numa fotografia poderíamos ver quais são os genes que nós temos, mas não sabemos como que eles funcionam. A epigenética trata principalmente da função dos genes regulados por uma forma de atuação de um grupo chamado metil, a metilação, e a metilação pode então ativar ou desativar grupos genéticos. Uma das pesquisas que seria possível e queremos implementar para verificação da resposta do ser humano em relação à infecção pelo Covid seria tentar analisar se temos diferenças epigenéticas na pessoa, por exemplo, um grupo de pessoas que tem, vamos dizer, 60 anos e que evolui mal com a doença, precisa de intubação e tem desfechos indesejáveis, e outro grupo de mesmo número e doenças semelhantes no grupo A e grupo B, e que tenha, aos 60 anos, uma evolução boa, quase assintomática. Por quê? Porque um grupo tem essa evolução e o outro tem uma evolução tão desfavorável? Isto pode estar ligado a esta questão do funcionamento dos genes, né? Então, essa pesquisa está também no nosso, vamos dizer assim, no nosso portfólio de realizações, para que a gente possa trazer informações disso. A epigenética é mais utilizada na área de oncologia, sobretudo naquela que atuamos, em câncer de bexiga e próstata, mas também temos essa possibilidade. Essa outra linha. Obrigada, doutor. Eu sei que teríamos assunto, porque é saúde, e teríamos assunto para conversar por um bom tempo, mas o nosso tempo realmente chegou ao fim aqui. Obrigada pelas suas informações, pelos esclarecimentos, e vamos torcer para que a ciência nos ajude mais uma vez. Boa sorte ao ministro novo e que as decisões dele sejam bastante recheadas de bom senso, que é isso que precisamos todos. Muito obrigado. Obrigada. E a edição de hoje fica por aqui. Se quiser entrar em contato conosco, o telefone é o 13-822-88219. Continue com a nossa programação. Um excelente feriado para você, fique em casa e até amanhã. Tchau.